ainda não acabei a minha história. Talvez quando eu acabar a minha história no Flamengo, quando eu chegar a um ponto final, talvez eu vou ter um pouco dessa ideia, né? Depois as pessoas que vão dizer, não sou eu que vou me colocar em algum nível, né? De ídolo, de galeria do clube, mas as pessoas vão reconhecer com certeza todo o meu trabalho e o meu esforço. Aos 29 anos, quase 6 deles dentro do Flamengo, o Ilharão quer alçar voos maiores na carreira. Mas quem pensa que é fora do ninho do urubu se engana. O volante quer cravar ainda mais o seu nome na história do clube. Eu acredito que eu ainda posso chegar muito mais longe, né? Porque eu ainda tenho muitos títulos para conquistar com essa camisa, eu ainda tenho muitos jogos para fazer, muitas decisões. O gosto por vestir a camisa do Flamengo tem todo sentido. Foram 8 títulos desde que chegou ao clube no início de 2016. Passou por altos e baixos na reconstrução e se adaptou. Jorge Jesus o reinventou como primeiro volante de encher os olhos. Com Rogério, mais um passo atrás para andar à frente na carreira. Zagueiro. E quando vem o Rogério, me coloca de zagueiro, ele me pergunta, cara, você sabe alguma coisa, alguma função? Eu falo, claro que eu sei, porque eu fico vendo os meus companheiros treinar, eu converso com eles, quando tem alguma dúvida eu pergunto, não é só de zagueiro, né, de atacante também, porque hoje eu tô como zagueiro, então eu pergunto pro Bruno Henrique, Bruno, qual é o movimento que eu faço ou qual é a maneira que eu posso te marcar que te causa mais dificuldade? Então, se eu causar dificuldade pro Bruno e o Bruno me respondendo isso, eu sei que eu vou causar dificuldade pro atacante adversário. Porque... Do elenco atual, o Ilharão é quem tem mais jogos pelo clube. Contra o Madureira chegou ao número 290, pertinho dos 300 jogos, algo raro em tempos atuais. A 6ª temporada começou com promessa de ampliar e muito a marca. E hoje em dia é tão difícil você ver jogadores com carreira longa nos clubes, né? E eu estou muito feliz, eu estou muito honrado, é um privilégio e eu quero conquistar mais, sabe? Que nem você disse, são 290 jogos já, eu quero alcançar 500, eu quero alcançar 800, eu quero alcançar quanto for possível. É difícil dizer como a memória popular vai lembrar no futuro do Camisa 5 multifunção. Talvez como volante de Jorge Jesus, quem sabe o zagueiro de Rogério Ceni. Certo é que ele caminha cada vez mais para ter um sobrenome e talvez até um apelido. Quando alguém lembrar do jogador anos à frente, o nome vai ser o Ilharão. Sobrenome? Do Flamengo, o ex-patinho feio que se transformou num vitorioso cisne rubro-negro. Mudou aéreo, olha aí, ó, tá bem, Arão. Ele tem tido resultados positivos na função de zagueiro, né? Desde o início de 2020 foram mais de 80% de aproveitamento com ele na linha defensiva contra 68%, olha que curiosozinho, dele jogando como volante. O Flamengo sofre menos gols com o Ilharão na zaga, a média de 0,67 por partida e passa mais da metade dos compromissos sem ser vazado com ele ali, né? Tinha a questão de não ser tão alto, de não estar acostumado na funçãozinho, mas acho que agora os números e a postura são 2 fatores que falam pelo Arão dentro de campo. Até porque no começo da carreira ele era esse segundo volante que gostava de dar uma subidinha, né? E aí foi recuando e agora você acha que se encontrou? Ele ainda não se vê só zagueiro. Olha, ele é versátil, ele é aquele jogador que todo treinador gosta de ter no elenco. Ele não é aquele jogador que aparece muito para a torcida. No final do jogo não vai ser aquele jogador que todo mundo vai falar, lembra? Um jogo ou outro vai acontecer, mas não é a regularidade falar que o Arão vai ser o principal jogador da partida, lembrado pelo torcedor, por nós também da imprensa. Mas eu, por ter vivido muito dentro do campo e nos treinamentos e no ambiente, todo jogador estilo Arão é fundamental para uma equipe, é importantíssimo. O treinador tem confiança nele. Você pode ver que muda treinador, vem um, vem outro. O Arão está sempre jogando, está sempre sendo útil, porque como ele falou, hoje ele está zagueiro, mas ele pode jogar de primeiro volante, pode jogar de segundo volante, ele pode, uma eventualidade, uma necessidade, fazer a lateral direita, ele tem um jogo aéreo muito bom defensivamente e ofensivamente, né? Ele tem um tempo de bola muito bom, ele tem uma leitura de jogo muito boa, por isso se adaptou bem a zagueiro.
E também o entrosamento do time, a confiança que o treinador dá aos jogadores. Ele é importantíssimo. Eu gosto muito da postura do atleta profissional que ele é. Me identifico, gosto e acho que ele é uma das peças fundamentais desse Flamengo. Boazinho, para o Calçade também começar a falar desse Flamengo com a gente coloca na tela a classificação do Campeonato Carioca, Calçade. Para a gente analisar, a gente está fazendo uma comparação com os rivais dos grandes, o Fluminense é quem está ali incomodando, lembrando que a Fórmula esse ano tem os 4 primeiros passando da semifinal, já para disputar o título do Carioca. A Taça Rio virou um outro torneio de 5º a 8º ali, um prêmio, na verdade, mais de consolação. E o Flamengo está fazendo, Calçade, um começo de temporada muito positivo, muito importante para o Rogério Ceni. Agora, sem desmerecer, obviamente, a imposição do Flamengo, a intensidade em campo, a maneira que está trabalhando a bola, a gente também precisa levar em conta que adversários são esses, né? Dani, a gente vê a tabela ali, sim, é legal pelo Volta Redonda, pela Portuguesa. A gente não deve desmerecer o trabalho dos pequenos, que é um trabalho muito difícil, árduo, sem grana. Mas dói ver Botafogo e Vasco lá no fundo, largados pela situação que se encontram. É muito mais a Portuguesa, sabe, trabalhar muito mais na dificuldade, sem grana, montar time, como vai acontecer na segunda divisão com muitas equipes, do que Vasco e Botafogo, que na primeira viviam uma realidade de mais dinheiro, embora tivessem dívidas e ainda possuem dívidas incríveis. Isso machuca, mas é a história do futebol. Essa é a fotografia do momento. Olhar para os adversários do Flamengo, o Flamengo hoje tem um adversário que está distante dele, é o único, que é o Fluminense. Mas está bem longe. Então o Flamengo, neste campeonato estadual, ele joga para saber o momento de levantar a taça. Eu não gosto muito de me relacionar assim com o futebol, porque eu acho que jogo que não foi jogado, não dá para ficar dizendo que aqueles pontos já foram conquistados sem que o jogador entre em campo e jogue. Porque quando o time quer se enroscar com um adversário de uma qualidade menor, ele se enrosca. Então, mas também não posso chegar aqui e falar assim, tá difícil esse Carioca pro Flamengo, hein? Nossa, tem que tomar cuidado. Pô, parou. Então, o estadual do Rio de Janeiro, o Flamengo tem que ser campeão com o time reserva, se quiser, tá? No titular, então, não tem conversa, esse é um ponto. E eu queria complementar, falar do Arão, né? O Zinho viveu muito isso dentro de campo. Como um jogador é também resultado de um contexto, né, que é favorável. O início do trabalho deste Flamengo, lá com o Abel, quer dizer, a gente olhava para o Arão e falava assim, Arão de primeiro volante nunca. Quando veio o Português, o JJ, o Jorge Jesus, a gente olhou e falou, opa, primeiro volante, como é corajoso o Português. Agora veio o Rogério Ceni, zagueiro, e ele coloca zagueiro, não é que ele coloca o Arão de zagueiro e 2 marcadores à frente do Arão ali na volância, não. Ele encontrou uma posição para o Diego, que é um meia do time, o Gerson, que é um híbrido de meia e volante, e ele conseguiu botar na equipe todos aqueles jogadores. Você pode sair jogando com Rodrigo, Caio e Arão perfeitamente. Eu, como adversário do Flamengo, se eu não marcar, atacante do adversário, se eu não marcar Rodrigo, Caio e Arão, esses caras vão dar passes que vão levar a bola até o Gabigol lá na frente, como já está acontecendo. Bolas que rompem toda a marcação. Então, esse é o projeto do Rogério. Como este contexto do Flamengo foi favorável? O Arão poderia ter destruído a carreira dele numa fase ruim do Flamengo. Hoje, ele é um jogador que ele é zagueiro e ele com o Jorge Jesus entrava muito na área, naquele espaço entre a pequena área e a linha da grande área. Ele aparecia muito bem naquele setor para cruzar a bola para trás. Então é um jogador, como disse o Zinho, todo time gosta de ter, precisa ter, porque você muda a forma de jogar com ele em campo, pode mudar algumas vezes. É para isso que eu estou vendo o Carioca, Dani, para isso. O Carioca como ferramenta de mudança, de treinamento, de reposicionamento, porque o brasileiro terminou com esse formato, assim começa o Rogério Ceni, mas a gente sabe que você não aguenta a temporada com o mesmo time em campo com 80 jogos. Então o Carioca serve para mim, para esse tipo de situação, eu acho que o Flamengo está certo.
E você toca num ponto interessante, Calçade, que é a questão do Rogério Ceni, né? Ele ganha ali qualidade na saída de bola, ele começa a fazer um futebol mais parecido com o que o Flamengo já jogou, porque no ano passado, mesmo campeão brasileiro, o Ceni é criticado porque o Flamengo não jogou tudo que poderia. E aí, Zinho, esse começo de temporada, ele dá uma acalmada nessa pressão que o Rogério estava sofrendo, mesmo sendo campeão brasileiro, mesmo tendo o resultado, agora a gente começa a ver o desenho do time de outra maneira, ou você acha que ainda é pouco por ser o Carioca? Não, eu tenho gostado. A intensidade que esse time tem jogado, independente do adversário, o Jorge Jesus, a gente se recordar, no Campeonato Carioca passado, teve muitas dificuldades. Foi campeão carioca, venceu o Fluminense, do Odair Helma, e os nossos comentários era, olha, o Fluminense jogou de igual para igual, hein? Endureceu o jogo, foi difícil. Foi complicado. Então, assim, o Carioca é aquela coisa, é obrigação vencer, mas se você não vence, vem a cobrança, vem a pressão. Está muito assim para o Rogério Ceni no Flamengo. É sempre o próximo jogo. Domingo já tem uma decisão para ele, contra o Palmeiras, na Supercopa. Então, o momento é bom, a torcida está gostando do que está vendo, eu também, bastante, porque eu vejo aquele time que muitas vezes não tinha aquela intensidade de marcação quando perdia a bola já no ataque, que o Flamengo tem um time com dificuldades defensivas porque os seus jogadores não são marcadores. O Calçade falou muito bem, joga com um volante de zagueiro. Se a gente for lembrar, o Rodrigo Caio já jogou de volante também, mas é claro, a posição de origem dele é zagueiro, mas jogaria de volante fácil. E dois volantes que são meias, o Gerson e o próprio Diego. Então é um time que precisa ter a bola, não tem que deixar o adversário gostar da bola, e tem que ser um time que, quando perde a bola na frente, já tem aquela pressão ali, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com o Arrascaeta, com o Gerson, com o próprio Everton Ribeiro, com o Diego, porque se o